Amados irmãos, paz e graça. Sejam bem-vindos à aula número 132 de Ministração da Palavra em prol do coaching espiritual. Programa este que visa a partilha da boa nova do Evangelho através da ministração da Palavra com vista à edificação mútua da Igreja Espiritual de Cristo. Este programa visa a materialização de 4 principais intentos. O primeiro destes é a apresentação do Espírito Santo enquanto a terceira pessoa de Trindade. Existem 3 pessoas por natureza, mas uma só em substância, glória e poder. O segundo objetivo é o de estimular a prática contínua da meditação às Escrituras Sagradas, como forma de aqui encontrarmos a resposta a todos os desafios com que nós nos deparamos no dia a dia. Afinal, também por via da bibliocentridade, nós podemos também operar os mesmos milagres, os mesmos poderes que eram também operados na era do ministério terreno de Cristo. O terceiro objetivo é o de inculcar nas pessoas o hábito da oração contínua. Vigiar e orar, fazendo assim refém ou fazendo assim fidelidade àquilo que foi o estímulo do mestre da oração, que nada fazia sem antes consultar a seu Pai. E desta forma nós possamos então solidificar aquilo que é a intimidade e a comunhão com Deus na base da oração como uma forma de comunicação ascendente. O quarto e o principal objetivo é o de unir a Igreja. A Igreja Espiritual de Cristo como a Igreja una, santa, católica e apostólica, ela é consolidada à luz das Escrituras Sagradas, pois é através do cânon bíblico que nós vemos as Escrituras Sagradas como sendo a palavra de Deus, e é desta forma também que a Igreja ela possa caminhar para o ecumenismo religioso ou para o sincretismo, que é o objetivo último de unificação do povo de Deus, povo este que hoje aguarda a segunda vinda de Deus, para que possa por fim formar a Nova Jerusalém, que vai se conglomerar no Monte Sião, lá onde vai entoar um novo hino, um hino messiânico, que somente aqueles que guardaram o Senhor até o último momento é que poderão conhecer e poderão entoar. Queremos assim dar as boas-vindas à aula de hoje, aula número 132, de Ministração da Palavra. Hoje nós vamos estudar sobre o tema Deus esteve com José. Estudo esse fundamentado nas Escrituras Sagradas, livro de Gênesis, nos capítulos 39 e 40, isto é, 39, verso 1, até o capítulo 40, versículo número 23. Esse estudo de hoje está subdividido em 4 partes para que, em termos pedagógicos, nós possamos compreender os 4 principais objetivos específicos da forma como nós vamos subdividir o estudo de hoje. A primeira parte do estudo é ainda no capítulo 39, quando José é levado à casa de Potifar como um escravo por ismaelitas ou madianitas. E esses vendem José para Potifar, que era um eunuco, que era um oficial do faraó, e que este compra a José para que servisse em sua casa. A segunda parte é que José, crescendo em glória pela sua obediência a Deus, ele finalmente ele se vê numa situação em que ele é assediado pela mulher de Potifar, porque José, para além de ser obediente a Deus, para além de estar a crescer em glória e em graça, pela forma como ele era obediente a Deus, ele também era esbelto em porte físico e também em semblante. E ele fora finalmente assediado precisamente pela mulher de Potifar, aquele a quem tinha confiado a José o domínio e o controle de todas as coisas na sua casa. A terceira parte é quando, como resultado disso, e porque José deu como uma resposta ao assédio da mulher de Potifar, deu como uma resposta um não, a mulher de Potifar, ela dissimula que, de contrário, José, quem queria lhe assediar, pondo Potifar contra José, José é então enviado para a prisão. Uma vez estando na prisão,
José então manifesta um dom de interpretação dos sonhos quando ele, estando ali como responsável pela vigília, todos aqueles que eram presos naquela cadeia, ele então passa a cuidar agora de 2 eunucos do faraó. Copeiro mor, padeiro mor, eles que depois de terem tido um sonho que para eles foi um grande enigma, eles levaram esse sonho e confessaram a José que tinham tido um sonho que os perturbou. Depois disso, José então, evocando a graça e o poder de Deus, ele então, por intermédio do Espírito Santo, ele é estimulado a interpretar o sonho desses 2 eunucos. E o sonho desses 2 eunucos também materializa-se, cumprindo-se assim toda a profecia de Deus, pela forma como Deus esteve com José em todo momento da sua vida. Então, é sobre isto que nós hoje vamos estudar. Vamos também, como sempre, recuar uma semana para lembrarmos o que nós estudamos na lição anterior, lição número 131, que teve como título Deus chama Jacó a Betel. Nesse estudo anterior, nós vimos que estava Jacó e a sua família introduzidos na cidade de Siquém. E uma vez estando lá na cidade de Siquém, a sua filha Diná saiu para travar conhecimento junto aos cidadãos, para conhecer os hábitos, os costumes das outras raparigas da sua idade ali naquela região. Uma vez estando lá, Diná, ela foi apreciada e mais do que isso, ela foi raptada pelo príncipe, filho do príncipe de Siquém, filho de Amor, também chamado Siquém, e este acabou por forçar e dormir com Diná sem o consentimento de Diná. Tendo acontecido isso, este rapaz depois enamora-se pela Diná, pois o seu coração afeiçoa-se a ele, e ele confessa a seu pai, pedindo que seu pai fosse pedir a mão desta junto a seus pais. Quando isto ocorre, porque aquele era o hábito daquela cultura, daqueles cidadãos pagãos, eles quando levam isso para o conhecimento de Jacó, Jacó guardou silêncio. E naquela altura, Jacó não se pronuncia porque os seus filhos encontravam-se na casa. Esperando o regresso de seus filhos, então seus filhos, quando tomam conhecimento desse ato, eles ficam muito conturbados e ficam também irados com o que havia se sucedido, porque para eles era uma grande ofensa o fato de Siquém ou os cananeus terem humilhado, para eles era uma grande humilhação o fato dos filhos de Siquém, do filho de Siquém, neste caso chamado Siquém, ter dormido com a sua irmã Dina. E para eles isso foi uma grande humilhação, na medida em que foi um ato de, para eles dizer, foi um ato de impureza, na medida em que eles eram separados pelo pacto da circuncisão, em que eles veem então o seu filho de Siquém a ter desta forma levado essa maldição, pois eles eram circuncidados, eram assim purificados. Os filhos de Jacó, na verdade, eles reagem mal a isso, eles dissimulam que tinham aceito o pedido de desculpas, condicionado a que essa união entre os dois, entre as duas famílias, fosse possível somente se todos os homens de Siquém fossem circuncidados. Após a circuncisão dos homens de Siquém, então os filhos de Jacó, no caso Simeão e Levi, eles em resposta e como uma revolta, e até mais do que revolta, como uma vingança, eles passam a fio de espada a todos os homens de Siquém. Isso naturalmente que deixou Jacó perturbado, porque Jacó se sentiu desditoso, isto é, se Jacó tinha dado a sua palavra para aquela família, para aquela comunidade, ele agora sentia-se desautorizado. Jacó agora com medo, sentindo inseguro, isto é, a sua família sendo introduzida numa comunidade que pertencia a outros povos, então Jacó ficou com receio do que poderia ser a vingança desses povos para com a sua família. Então Deus chama Jacó, e Deus vai chamar a Jacó, diz a Jacó: levanta-te, sobe até Betel e vai lá cumprir os seus votos.
Jacó recebe esta mensagem e transmite à sua família, dizendo: retirai os deuses do meio de vós, purificai-vos e trajai novas vestes. Desta forma, Jacó atravessa de Siquém até Betel, e diz a palavra de Deus que enquanto fez a família de Jacó essa travessia, nenhum povo ousou alcançar ou aproximar-se para próximo da família de Jacó, porque eles iam com Deus adiante deles. Tendo chegado a Betel, então Jacó cumpre os votos que tinha feito antes, quando estava a caminho de Padan Aram, juntamente com a sua família, e erige ali um altar, e daquela forma então Deus confirma a mudança de caráter de Jacó, dizendo que ele não mais se chamaria Jacó, mas sim Israel. Então esta foi a essência do estudo que nós vimos na última aula, a aula número 131, que teve como tema Deus chama Jacó a Betel. Então nós agora precisamente queremos entrar para a parte seguinte, isto é, nós estudamos até a aula passada os patriarcas Abraão, Isaac e Jacó. Então já terminamos o estudo dos 3 patriarcas, mas ainda estamos no livro de Gênesis. E queremos agora ver a primeira personagem fora desses 3 patriarcas. E esta personagem é precisamente José. José, que é um dos 12 filhos de Jacó. Então hoje vamos estudar precisamente o Senhor esteve com José. Há 2 ou 3, se preferirem, 3 pressupostos que nós temos que trazer para podermos compreender bem as premissas deste estudo. O primeiro pressuposto que nós temos que perceber para entrarmos para o início deste estudo é o seguinte: é que Jacó teve 12 filhos. Desses 12, nós sabemos que 6 foi com a sua esposa Lia, 2 foi com a concubina Bila, 2 foi com a concubina Zilpa e 2 foi com Raquel, completando 12 ao todo. Só que desses 12 filhos, Jacó, ele amava mais o filho de nome José, que foi o seu 11º filho e o primeiro dos 2 filhos que ele teve com a mulher que ele mais amava, que é Raquel. Lembramos-nos que Raquel é aquela que Jacó teve como salário do seu trabalho ao seu sogro Labão, após ter trabalhado 14 anos para Labão. Então teve finalmente como salário do seu trabalho, que durou 14 anos, a sua esposa Raquel. O primeiro aspecto que nós temos em conta é que estamos aqui a retratar por que é que Jacó amava mais a José do que aos seus outros filhos. Estamos aqui a querer dizer que, por um lado, José foi o filho da velhice de Jacó. Segundo aspecto, José foi o filho da mulher que Jacó mais amava, que é a Raquel. Então, esses 2 fatos combinados explicam por que é que Jacó amava mais a José que a outros irmãos. E Jacó demonstrava esse amor na forma como tratava ao seu filho José relativamente aos seus outros filhos. Confiava a José a que quando fosse pastorear junto com seus irmãos, ele era como se fosse o olheiro de seu pai, porque ele, quando regressasse, ele levava até o seu pai aquilo que era o comportamento dos outros seus irmãos. Então a confiança de Jacó para José foi crescendo ao ponto de Jacó oferecer a José uma túnica colorida, uma túnica diferente da que os seus irmãos tinham. E segundo a palavra de Deus, diz que isto fez com que os seus irmãos tivessem ódio de José, porque viram a forma como o pai tratava José em detrimento a eles. Olhando para o aspecto ódio que resulta do relacionamento entre irmãos, devemos nos lembrar que o primeiro sinal de ódio entre irmãos foi entre Caim e Abel, no livro de Gênesis, capítulo número 4.
é o resultado do ódio de Caim para Abel, que foi resultado da forma como Deus, sendo o pai dos dois, agradou-se da oferta de Abel relativamente à oferta de Caim, que isso resultava do comportamento, da atitude que os dois tinham na forma como honravam o próprio Deus. Caim teve ciúme de Abel, de forma que Caim decidiu então, para se ver livre daquele ciúme, ao invés de se arrepender, que é o que a palavra do Senhor nos exorta dia a dia, é o arrependimento. O homem precisa de continuamente estar a arrepender-se. Então, Deus chama a atenção a Caim. Caim, ao invés de arrepender-se, ele então pensou que deveria se livrar daquela humilhação, porque ele não queria mudar. Então ele achou que era mais fácil vingar-se do irmão, e ele então puxa o irmão para fora da presença dos pais, e chegado lá, ele tira a vida do irmão. Só que, como Deus vê tudo, Deus chama a Caim de seguida e diz: Caim, onde está o teu irmão? Caim responde: por acaso eu sou guarda do meu irmão? E Deus diz: Caim, a terra grita pelo sangue do teu irmão. Então, aqui começa o primeiro episódio de ciúme entre irmãos. Mas ainda temos mais o segundo episódio de ciúme entre irmãos, após este entre Caim e Abel. Foi precisamente o episódio de ciúmes entre Jacó e Esaú. Nós agora estamos a falar de José, que é filho de Jacó. Você vê que houve antes do caso de José com seus irmãos, do ciúme dos irmãos de José para com José, houve um caso de ciúme entre o pai de José e o seu irmão, precisamente o ciúme de Esaú para com Jacó. Vamos nos recordar por que houve este ciúme de Esaú para Jacó. Estamos no livro de Gênesis, capítulo 27, versículo número 41. Nesta parte nós vemos a palavra de Deus diz que Esaú, quando entra para a casa de seu pai, para o quarto de seu pai, para o repouso de seu pai, a fim de receber a bênção deste, descobre que o pai já tinha dado a sua bênção para Jacó. Então diz a palavra de Deus em Gênesis 27, 41, que Esaú, ele rebelia-se, entristece-se para com isso, ele diz assim: aproximam-se os dias da morte do meu pai, e assim, logo que isso acontecer, eu vou matar o meu irmão. Então, nós vemos o segundo caso de ciúme entre irmãos, neste caso de Esaú para o próprio Jacó. Como se isso não bastasse, nós já temos o terceiro caso de ciúme no livro de Gênesis, capítulo 30. Agora, também na árvore genealógica de José, mas não agora no lado paterno, mas sim no lado materno, em que ele vê o ciúme que houve entre a sua mãe chamada Raquel, que ela, por não conseguir conceber, ela já tinha sido dada como mulher para Jacó, não conseguia conceber. Jacó já tinha tido outros filhos, e ela diz para Jacó: eu prefiro morrer por não te dar filhos. Isto é, ela estava com ciúme porque a irmã estava a dar filhos a Jacó e ela não conseguia dar filhos a Jacó. Então nós vemos José, ele é resultado quer de ciúmes entre irmãos, quer do lado do pai, quer do lado de mãe. Então nós vemos este pressuposto que estávamos a falar. O primeiro pressuposto que nós dissemos que era o quê? Era que Jacó gostava mais de José que dos outros irmãos. O segundo pressuposto, qual é? É que os irmãos de José tinham ciúme e ódio de José. Terceiro aspecto, o terceiro pressuposto, é que José, ele com a idade de 17 anos, ele começou a receber revelações de Deus. Deus começa a falar com José, quando José tinha pelo menos somente a idade de 17 anos, por sonhos. É interessante notar que José é o primeiro dos os patriarcas que nós vimos atrás, os filhos dos patriarcas, nomeadamente, quer Isaac, quer o próprio Jacó, eles só começam a ouvir Deus falar com eles quando eles estão afastados de seus pais. Mas nós vemos José, que é o primeiro a começar a receber revelações de Deus, ainda estando junto a seu pai. Como? É o terceiro pressuposto. É quando Deus começa a falar a José por intermédio de sonhos. Então José tem um primeiro sonho.
ele vê molhos, feixes, um que estava com ele, e vê outros tantos feixes que estavam com seus irmãos a prostrarem-se diante do seu feixe. Então ele conta esse sonho para os seus irmãos na inocência e indefeso. E os seus irmãos ainda ficam mais com ciúme por cima daquele ciúme que já tinham pelo fato do pai gostar, amar mais a ele do que a eles. Como se isso não bastasse, o pressuposto seguinte é que José volta a ter nova revelação de Deus também por sonho. Então Deus volta a falar para José em sonho, quando José vê os luminares superiores, isto é, o luminar maior que governa o dia, que é o sol, o luminar maior que governa a noite, que é a lua, e vê também outras 11 estrelas, todos esses luminares a prostrarem-se diante de si. E ele, mais uma vez, inocente, indefeso, vai e conta isso para os seus irmãos e seu pai. Mais uma vez, os seus irmãos ficam ainda mais com ciúme e com ódio por cima do que já tinha acontecido atrás. Então, vai se inflamando o ódio dos irmãos de José para com ele. O mais interessante é que, em resposta a este segundo sonho de José, enquanto os seus irmãos ficaram com ódio, o pai de José, que é Jacó, ele aguardou no coração com que se cumprisse este sonho, mas sem antes deixar de dizer pela boca. O que é que tu estás a dizer? Que eu e os teus irmãos iremos te prostrar diante de si? Quer dizer, Jacó primeiro, ele reage com respaldo para com seu filho, mas depois ele, consciencializando-se, guardou no coração o desejo de um dia ver isso se materializar. Por quê? Porque Jacó também tinha o dom de sonho e ele vê o filho a manifestar o mesmo dom, ele compreendia isto. Mas ele repreende em frente aos irmãos, mas ele guardou no coração com que isso se cumprisse. Outro pressuposto que é muito importante nós termos em conta para entrarmos para a aula, e é o último é que certa vez os irmãos de José foram para a caça. E o irmão e o pai destes, Jacó, chama José e diz: vá atrás dos seus irmãos, vai ver, vai pastorear com eles e vai ver como é que eles se comportam. José mais uma vez responde: eis-me aqui, e aceitando esta ordem do pai, ele parte. Interessante notar é que os irmãos tinham ido para Siquém, precisamente foi Siquém onde Jacó viu a sua filha ser humilhada com um dos filhos de Siquém. E parte José para ir pastorear junto aos seus irmãos em Siquém. Quando José está a aproximar-se dos seus irmãos, os irmãos de José, vendo-o de longe, por causa da túnica colorida que José tinha, eles dizem o seguinte: aí vem um sonhador, matemo-lo para vermos como é que esses sonhos vão se realizar. E eles, precisamente, acabam por... José, ao chegar, Rúben, que era o filho mais velho, ele diz: não façam isso, porque ele é nosso irmão. Mas eles atiraram para a cisterna. Depois de atirarem para a cisterna, Simeão diz: não façamos mal ao nosso irmão. Antes, é preferível que lhe poupemos, para também pouparmos ao nosso pai. Mas os seus irmãos também, não dando ouvido a isso, acabam por retirar José da cisterna e venderem. Viam uns ismaelitas, uns madianitas a caminharem. Eles traziam um camelo, traziam especiarias, traziam incenso, traziam mira. E eles vendem a José pelo preço de 20 moedas de prata para aqueles ismaelitas. E depois, então, conturba-se, ao vendo isso acontecer, conturba-se os irmãos de José, no caso, conturba-se Rúben, porque foi Judá quem deu a sugestão de venderem como escravo. Conturba-se Rúben, dizendo, e ele rasga as suas vestes, dizendo: por que vocês fizeram isso? Arrependido, já era tarde. Ora, José é agora vendido como escravo
para os madianitas. E José desaparece da vista dos seus irmãos. Então, esses são alguns pressupostos que nós temos que ter em conta para poder compreender o que vem aqui para a frente. Precisamente, já estamos aqui, José é vendido, estando no deserto, pelos seus irmãos, para ismaelitas. Ismaelitas compram José ao preço de 20 moedas de prata e eles dirigem-se para o Egito. Chegando ao Egito, os ismaelitas vendem José, por sua vez, como mercadoria, porque compraram 20 moedas de prata, foram revender, agora, estando no Egito, vendem para Potifar. Quem é Potifar? Potifar é uma designação, Potifar não é um nome, mas é um cargo, é uma função. Ele era um general do exército, era o confiado de toda a estrutura do faraó e era o confiado na parte de defesa, na parte militar. Então, Potifar é este que compra José, e uma vez comprado José, introduz José em sua casa para que José servisse a ele em sua casa. Diz a palavra de Deus no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo número 1, que foi para a liberdade que Cristo nos libertou, conquanto não voltemos para a circuncisão, para que não estejamos sob o domínio da lei. O que é que nós queremos com isso dizer? José é agora escravo na casa de Potifar. Isto é, José sai da casa de seus pais, em que tinha honra, amor, proteção e todos os cuidados da parte do seu pai, para agora, de um momento para o outro, porque foi vendido pelos seus irmãos, por inveja e ciúme deles, agora já está como escravo em terra estrangeira, na casa do Potifar. De seguida nós vemos, a palavra de Deus diz que uma vez José estando lá, José começa então a servir na casa de Potifar. E diz a palavra de Deus que Deus era com José. Você vê que Deus começa então a operar-se imediatamente a José, estando a servir na casa do faraó, na casa de Potifar. Mas por que isso sucedeu? Isso é que é importante compreender. José, estando uma vez na casa do Potifar, ele poderia estar lá com cabisbaixo ou com desânimo, porque ele vinha de uma realidade, passou para uma outra realidade. Ou poderia servir com rebelião, ou poderia servir como quem quisesse, de certa forma, se vingar do seu passado. Isto é, José tinha motivos de sobra para também, pela ira, ódio, inveja dos irmãos, ele também guardar aquele mesmo sentimento e também não servir com amor. Mas José é esse que, estando na casa de Potifar, a palavra de Deus diz que Deus esteve com José. José começa a servir a Potifar com amor, conservando os mesmos ensinamentos que recebeu do seu pai Jacó, para que o pai Jacó o confiasse e também fizesse dele alguém que cuidava, que era o olho do seu pai junto aos seus irmãos, para que Deus então se revelasse a Jacó pela obediência que ele tinha ao seu pai. Então José agora também estando a servir em casa de Potifar, José conserva os mesmos ensinamentos que tinha recebido dos seus pais. Não foi o fato de José estar longe de seus pais, longe da vista de seus pais, que José esqueceu o que tinha aprendido, a educação que tinha e o zelo que tinha, o respeito que ele tinha para com seus pais, que representa também o zelo, o temor que a pessoa tem para com o próprio Deus.
José começa a demonstrar esse temor a Deus na forma como ele foi servindo na casa de Potifar. O salmista, Salmos número 90, versículo número 17, nós ali temos o cântico de Moisés em Salmos. E aqui neste cântico de Moisés em Salmos, nós temos um cântico de sabedoria do coração, em que diz a palavra de Deus em Salmos 90, 17, que Moisés clama para que o Senhor faça descer a sua glória sobre as mãos dos seus servos. Então nós vemos precisamente José estando aqui, fazendo-se cumprir Deuteronômio, capítulo 30, versículos 8 e 9, que diz que é a glória ou a recompensa do Senhor para aqueles que guardam os mandamentos de Deus. Então diz a palavra de Deus que aquele que guarda os mandamentos de Deus, Deus vai o prosperar em tudo quanto ele fizer. Em casa, no campo, no trabalho, na família, no cuidado com os animais, em todos os trabalhos. Então Deus vai prosperar essa mesma pessoa. O que acontece? Está José a trabalhar em casa de Potifar, ele guardando a palavra de Deus, que é aquilo que ouviu, aprendeu dos seus pais, ele começa a aplicar ali no trabalho, mesmo tendo motivos para guardar aquele ódio, rancor dos irmãos, mas ele, de contrário, ainda com maior obediência, passou a servir com um sentido de missão a Potifar, seu senhor ali, como se estivesse a servir o próprio Deus. A palavra de Deus diz que tudo quanto Potifar entregava a José para fazer como trabalho, prosperava. Potifar, começando a observar que tudo quanto ele confiava àquele seu servo, cidadão estrangeiro, chamado José, ora escravo em sua casa, tudo quanto ele confiava para ele fazer, saía muito bem e com prosperidade e abundância de Deus, ele passou a confiar cada vez mais outras coisas a José para além das coisas da sua casa. Então ele começa a confiar também as coisas do campo a José. E igualmente, com o mesmo temor, tudo quanto José pegava, prosperava. Chegou um ponto em que Potifar, ele reconheceu que a glória de Deus estava no seu servo José. Potifar, então, ele acaba por confiar a responsabilidade de tudo em sua casa para José. José, de um simples servo na sua casa, passou a ser a pessoa que Potifar confiava para que tocasse e guardasse tudo em sua casa. A palavra de Deus diz que, enquanto isso acontecia, que era a glória de Deus a manifestar-se nas mãos, no trabalho de José, igualmente, José, ele também resplandecia a glória de Deus, porque ele era esbelto em porte físico, era esbelto em semblante. O que é que sucedeu logo de seguida? O que é que o diabo maquina em resposta, em reação a isso que está a acontecer a José? Você vê que a glória de Deus vai subindo a José. Primeiro, o diabo, ele usa os irmãos de José para que lhe vendesse como escravo, de forma a fazer sofrer o seu pai, para que seu pai usasse luto, chorasse, lamentasse. Um filho que não morreu, mas José ultrapassa esta conspiração do diabo, ao ponto de ainda lá onde foi introduzido como escravo, passasse a ser confiado tudo. Como se isso não bastasse, o diabo mais uma vez manda o segundo sofrimento ou a segunda tentação para José, que foi esta a seguir. Uma vez que José era este homem que resplandecia a glória de Deus, agora é a mulher de Potifar que começa a desejar José, a olhar para José como um homem. Então ela começa a assediar a José. Quando ela assedia José, de todas as formas,
porque ele guardava os ensinamentos, guardava a palavra de Deus, ele resiste a essa tentação. Não se contentando com isso, certa vez, José está no interior da sua casa e nesse dia não estava ninguém no interior da sua casa, estava somente José e esposa de Potifar. O que faz a esposa de Potifar? Ela segura o José pelas roupas, isto é, não bastava somente ela sediar com palavras, persuasões, que José dizia não, mas ela agora pega José pelas suas roupas. O que José faz em resposta a isso? José então foge daquela tentação. Quando José foge daquela tentação, a esposa de Potifar fica com as vestes do José em suas mãos. E ela de seguida então põe seus gritos para as pessoas que estavam fora da casa a pedir socorro. Quando as pessoas aproximam-se, ela diz que vejam este estrangeiro hebreu. Ele veio para nossa casa para nos humilhar, porque ele quis deitar-se comigo. Vejam, a roupa dele está aqui. E ele está sem roupa, mas a roupa dele está aqui. Não é a roupa dele esta? Como se isso não bastasse, ela espera até chegar o seu esposo, Potifar, a casa. Quando Potifar chega a casa, mais uma vez, a esposa de Potifar diz ao seu esposo, o amo de José, dizendo que José queria humilhar ou queria deitar-se com ela na ausência de Potifar. Isso tudo porque José disse a ela não à tentação. José disse um não à tentação. E como resultado desse não à tentação, José disse: o meu senhor, teu esposo, me confiou tudo. E eu não posso lhe desiludir, porque ele disse para eu não tocar em nada. E nada implica também a sua esposa. Então, o não de José provoca a ira de Satanás pela forma como agora age a esposa de Potifar. Vamos encontrar aqui 3 disposições nas Escrituras Sagradas para poder trazer mais fundamentos teológicos a esta parte. O primeiro destes é que a palavra de Deus no livro de Gênesis, capítulo 12, versículo 3, Deus, quando faz aliança com Abraão, que é pai de José, diz a Abraão: abençoarei aquele que te abençoar e amaldiçoarei aquele que te amaldiçoar. Consequentemente, Deus está a abençoar a Potifar por amor a José. Isto é, pelo fato de Potifar confiar José, cuidar de José, recompensar a fé de José, confiando-lhe outras coisas, Deus também abençoa a Potifar, de tal forma que tudo quanto José fazia, crescia em graça e em glória. Isso é a lei. Ou o Antigo Testamento, ou a dispensação patriarcal. Mas para além disso, nós vemos a palavra de Deus no livro de Evangelho segundo Lucas, capítulo 6, versículos 26 a 28. Diz ali a palavra do Senhor: amai aos vossos inimigos, bendizei aquele que vos amaldiçoam. Então, nós temos, em resposta àquele ataque do inimigo, do diabo, nós temos a esposa de Potifar a tentar a José de todas as formas, e mesmo dando um depoimento falso contra José, José não reposta, não contradiz a sua senhora, mesmo diante do seu esposo. Mas ainda a palavra de Deus, no livro de Romanos, na carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 18 a 21, diz ali a palavra do Senhor que não façais ou não respondais o mal
pelo mal, mas respondai sempre o mal pelo bem. Então José, mesmo em meio a todas essas crispações, José manteve-se quieto, como confiando somente no Senhor. Como resultado disso, Potifar fica com raiva de José, porque ele, tendo confiado tudo a José, a sua esposa, que maquina uma mentira, faz uma conspiração contra José, Potifar então sente-se que José havia o traído. E Potifar então manda José para o castigo, para o xilindró. Manda José para a prisão. Uma prisão esta que era a prisão, digamos, de altos oficiais ou pessoas que trabalhavam para o faraó ou pessoas próximas ao faraó, neste caso José, como era trabalhador confiado do Potifar, então ele é enviado para essa cadeia. Estando José nessa cadeia, portanto, ele foge do assédio da mulher de Potifar, ele é enviado como resultado de fugir do assédio da mulher de Potifar, pelo fato de ele ter dito não à mulher de Potifar, ele é enviado para a cadeia. Diz a palavra de Deus que uma vez José estando na cadeia, José também lá estando na cadeia, ele conservou os mesmos ensinamentos. Isto é, José guardou a palavra de Deus no seu coração. O coração de José não se turbou em função de tudo aquilo quanto estava a ocorrer. José continuou a prosperar mesmo estando na cadeia agora. Isto é, José prospera quando é vendido como escravo, estando a servir na casa de Potifar, e agora José começa a prosperar, estando agora como escravo preso na prisão. José estando lá, de tanto ele ser idôneo, prestativo, obediente, com a disposição de servir, com o coração de servir, o governador, ou o governante, não o governador, o governante daquela cadeia, que era o responsável máximo por aquela cadeia, ele então começa a confiar a José todas as responsabilidades dentro daquela mesma cadeia. No meio disto, então, dois oficiais do faraó, pessoas que serviam ao faraó, no caso, copeiro Mor e o padeiro Mor, que eram dois eunucos, esses senhores também são enviados para essa mesma cadeia onde se encontrava José, por ordens do faraó, porque o faraó tinha se errado para com o serviço desses dois homens de sua confiança. Então está agora José na cadeia, sob confiança máxima do governante daquela cadeia, e uma vez esses dois oficiais do faraó também enviados para essa mesma cadeia, aquele governante da cadeia confia a José para que José cuidasse desses dois. Cuidar, isto é, atender esses dois. Porque José era o responsável, sob confiança do governante daquela cadeia. Estando agora José nessas condições, na cadeia, diz a palavra do Senhor que, certa vez, esses dois homens, copeiro Mor, padeiro Mor, eles tiveram um sonho. Isto é, os dois tiveram um sonho na mesma noite. Os dois têm um sonho. Cada um tem o seu sonho. E eles acordam consternados, com peso no semblante. Ora, nós sabemos que nem todas as noites são iguais. Existem algumas noites que ou são mal descansadas, pelo tempo de sono ou que fora insuficiente, ou pelos sonhos que a pessoa teve durante a noite, que cria disposições distintas. E eles estavam naqueles dias, tinham uma disposição má. Logo ao acordar,
que é suposto a pessoa logo acordar, estar com a melhor disposição possível. Mas eles estavam com o semblante abatido, porque eles tinham tido pesadelos, sonhos que conturbou-os, porque eles tiveram aquele sonho e eles não conseguiam compreender o que aquilo significava. Então eles ficaram conturbados com aquele sonho. E José, que tinha a responsabilidade de atender a eles, quando José entra para os atender, encontra ambos com o rosto abatido. E José pergunta-os: por que vocês estão assim com o rosto abatido? E eles respondem que nós tivemos sonhos perturbadores e não há ninguém que os possa interpretar. Quando eles dizem isso, José diz-lhes assim: haverá algum sonho que Deus não possa entender? O que José quis dizer com isso? Desde a antiguidade, a sabedoria antiga, que Deus fala aos homens por intermédio de sonho. Diz-nos também a sabedoria africana que Deus revela os seus planos aos homens através de sonhos. E José era precisamente alguém que tinha o dom de sonho, porque Deus falava, ou falou a José 13 anos, ou melhor, 20 anos antes. 20 não. 17 anos antes, Deus falou para José por sonhos, quando José tinha a idade de 17 anos. Então, José eis que desta vez ele vê isso. É também verdade que a palavra de Deus no livro de Provérbios, capítulo número 9, versículos 10 até 13, diz-nos que o temor é o princípio da sabedoria e a prudência é a ciência dos santos. Então nós vemos esta prudência de José quando ele resiste à tentação da esposa de Potifar, e vemos também a sabedoria a crescer em José pela forma como ele conservou a palavra de Deus em todas as circunstâncias que ele foi tentado. Mais uma vez, José agora responde a esses homens: haverá um sonho que Deus não possa compreender? Digam-me que eu irei interpretar. Então aqueles homens, um a um, começam a revelar o seu sonho. Começa, no caso, o copeiro mor, dizendo a José: eu tive um sonho que vi uma vinha, uma videira. Videira é essa que tinha 3 cachos. E esses 3 cachos estavam cheios de uva, carregados de uva. E de seguida eu me vi com uma taça na mão e eu espremia as uvas dentro daquela taça. Então José logo de seguida diz: esses 3 ramos representam 3 dias. Daqui a 3 dias o faraó vai te libertar da prisão. E tu vais ser conduzido até ele e vais voltar a servir ao faraó o vinho, a tua mão para o faraó. Isto é, vais recuperar as tuas funções como copeiro mor. O padeiro mor, quando vê esta interpretação de José, uma versão bíblica diz que quando ele vê a forma lógica, em termos de sentido, entendimento que José traz a este sonho do copeiro mor. Outra versão da Bíblia diz que, pela forma como o padeiro mor vê que José abençoa o sonho, abençoar, isto é, prediz bem ou bendiz o sonho do copeiro mor, o padeiro mor também, que estava conturbado, também esperava o mesmo. Então ele também põe-se a dizer ou a contar a José o sonho que ele teve. E ele diz assim: eu, enquanto sonhava,
eu vi 3 cestos sobre a minha cabeça. E esses cestos tinham os manjares do rei. E depois veio um pássaro sobre o primeiro cesto que estava em cima, e ele pôs-se a comer os manjares que estavam ali sobre aquele cesto. E José diz, esses 3 cestos significam que daqui a 3 dias, Faraó vai te libertar daqui da cadeia. Só que ele irá... aquele pássaro que você viu ao comer os manjares do cesto que estava por cima, aquilo é a tua carne. Por quê? Porque Faraó, ele vai te enforcar. E ao te enforcar, pôr na tua cabeça sobre baixo, então virão os pássaros, irão comer a tua carne. Bom, nós vemos que isto é um ato de coragem que José tinha. Mas por quê? Porque José tinha temor a Deus. E José era regido pela verdade. Diz a palavra de Deus que em Efésios 4, número 1, a palavra do Senhor diz assim, diz que nós devemos nos apegar, nos firmar no Evangelho. Por quê? Porque em Efésios 4:1, o apóstolo Paulo, ele define-se como: sou eu, Paulo, servo do Senhor. Então, sejam firmes no anúncio do Evangelho e não se envergonhem de anunciar o Evangelho. É o que o apóstolo Paulo diz em Efésios 4:1. Nós vemos esta atitude a ter quem? A ter José. Mas também diz a palavra de Deus, no livro de Atos, capítulo número 16, versículos 27 em diante. O que é que nós temos lá? Nós temos lá Paulo e Silas. O que aconteceu com Paulo e Silas? Paulo e Silas estavam em Roma. E eles estando em Roma, existiam umas certas pessoas que essas pessoas eram usados por certos homens que eram senhores daqueles homens que tinham espíritos de adivinhação. Então, esses espíritos de adivinhação estavam sob uso de certos homens. Esses certos homens lucravam quando esses homens tinham espírito de adivinhação, adivinhavam sobre sonho, vida, sorte das outras pessoas. Então, esse homem sob efeito do espírito de adivinhação, ele começa a vir atrás de Paulo e de Silas, esses a partilharem a boa nova do Evangelho, anunciar o Evangelho. E esse que tinha espírito de adivinhação, vindo atrás de Paulo e Silas durante dias, ele dizia que esses homens, isto é, Paulo e Silas, esses homens estão influenciados pelo Espírito Santo. Quer dizer, é um homem que está carregado de um espírito de adivinhação a testemunhar que Paulo e Silas estão sob inspiração do Espírito Santo, são instigados com o espírito da verdade, não com o espírito da adivinhação. O que aconteceu? É que Paulo e Silas, cansados desta perseguição desse homem, Paulo vira-se para com esse homem e ele então repreende aquele espírito de adivinhação que emanava sobre aquele homem. E Paulo, quando repreende aquele espírito de adivinhação, aquele homem é liberto. Consequentemente, quando aquele homem é liberto por Paulo, o senhor daquele homem, que ganhava lucro com isso, ele fica irado contra Paulo. Então, ele vai dizer ao Sinédrio, depondo uma mentira contra Paulo e Silas, dizendo que aqueles iam para pregar a mentira. É o que nós vimos que aconteceu com a mulher de Potifar. O que acontece? Paulo e Silas são enviados para a prisão. E eles estão na prisão. Diz a palavra de Deus que eles, estando na sua prisão, eles começaram a orar e começaram a louvar a Deus à noite. E enquanto eles oravam e louvavam a Deus, as pessoas ali dentro da cadeia começaram a ouvir
a pregação e o louvor de Paulo e de Silas. Diz a palavra de Deus que os alpendres das prisões começaram a mover-se e as portas da cela abriram-se. Nisso acordam os soldados romanos, estavam ali encarregados, os carcereiros estavam encarregados de velar pelos presos ali retidos, e eles, quando veem as portas abertas, ele fica com medo, porque o trabalho dele era cuidar dos presos, sobretudo ele sabia que daqueles presos tinham alguns presos políticos, Paulo e Silas. E ele, quando vê as portas das prisões abertas, ele quis se espetar a faca a ele próprio. Isto é, ele preferia matar-se a si próprio do que ele poderia colher como castigo pelos seus senhores que haviam prestado falso depoimento para a prisão de Paulo e de Silas. Só que Paulo e Silas diz a ele: não faças isso, porque estamos todos aqui presos, ninguém se escapou. Então aquele homem conturbado, aquele carcereiro conturbado, diz: o que está a ocorrer? Então Paulo e Silas, é quando eles anunciam a Cristo, dizer que isto é obra do Espírito Santo, ele pergunta o que é necessário. Ele diz: arrependai-te. E aquele homem é arrependido, aquele carcereiro, aquele homem é salvo, estando em cadeia. Daí que o apóstolo Paulo diz que ele, quando faz as suas cartas, ele anuncia a alegria pelas suas prisões. Alegremos-nos pelas nossas prisões em Cristo. Por isso que ele diz: servo prisioneiro de Cristo, alegremos-nos pelas nossas prisões em Cristo. Alegremos-nos pelas nossas prisões em Cristo, porque elas não foram um sofrimento para nós, mas foram assim, uma oportunidade para poder salvar outras pessoas. Meus irmãos, o poder tem um custo, tem um preço muito alto. O poder custa sangue. E sangue são vidas. Nós vemos Paulo e Silas, eles exercerem o poder de verdade. Isto é, não eram simples homens que eram à vista dos outros no sistema vigente de então, do Império Romano. Os cristãos eram pessoas desprezíveis, porque eram pobres, pessoas da classe baixa. Mas eram pessoas que anunciavam a verdade. Então, eram pessoas desprezíveis aos olhos físicos, porque eles tinham poder, o quê? Poder econômico. Desprezavam esses cristãos. Mas esses cristãos tinham um poder de verdade. Por quê? Porque eles tinham um poder de libertar pessoas. Que é o quê? Sangue, almas, pessoas. Então nós vemos aqui Paulo e Silas a testemunhar e anunciar o Evangelho, dizendo que mesmo presos, alegrai-vos das vossas prisões em Cristo. Se vocês forem prisioneiros em Cristo, bem-aventurados sois, porque terão a oportunidade de, ainda que estejam presos, de poderem libertar outras pessoas. Então nós vemos aqui José, voltando para o estudo 2, nós vemos aqui José, ele interpreta sonhos. Por quê? Porque José, mesmo preso, ele exerceu o seu poder através de um dom, que era um dom que ele consagrava para Deus, porque ele não usava o dom para si próprio, ele usava o dom para ajudar as outras pessoas. Então, ele usa o dom e revela aquele sonho que conturbava aqueles homens. O que diz a palavra de Deus? Em Romanos 8:28 diz: todas as coisas conspiram para o bem daqueles que amam o Senhor do fundo do seu coração e foram chamados segundo um propósito. Nós vemos de seguida, passado 3 dias, era precisamente o aniversário de Faraó, tal como José tinha interpretado, pelo dom de sonho, juntamente com o dom de interpretação do sonho. Porque, tal como José disse, haverá sonho que Deus não tem entendimento?
Passados 3 dias, aqueles 2 homens são libertos e, efetivamente, o copeiro mor é reconduzido para a sua função. E ele, então, volta a servir vinho em taça, da sua mão, vinho servido na taça que está em sua mão, a servir ao faraó. E o padeiro mor teve precisamente aquela sorte que, neste caso, azar, que José tinha profetizado, e o padeiro mor, ele é enforcado pelo faraó com a sua cabeça virada para baixo e materializa assim aquilo que foi a profecia de José. É resultado do Espírito Santo, que esse Espírito Santo que José confessou do início ao fim, é essa obediência que José andou do início ao fim, porque somente pelo poder do Espírito Santo é que nós podemos manifestar a santidade, misericórdia, justiça e fé. Tendo chegado a esta parte, termina o momento de exposição e abre-se o espaço para a intervenção da igreja, colocando sugestões, comentários, dúvidas, críticas, para podermos tornar o nosso estudo mais enriquecido. Muito obrigado. A paz, irmãos. Obrigado. Eu aqui tenho uma dúvida para melhor entender sobre o ciúme. Porque aqui vimos que tem 3 personalidades da Bíblia que falam sobre ciúme, ou que fizeram ciúme. Então, o que eu quero saber é qual é desses 3 que é aceitado pelo Deus. A última. No tempo passado, as pessoas respeitavam os sonhos. E hoje vimos esse poder de sonhar e não ser respeitado. Onde está o problema? Obrigado. Saudações, amados irmãos. De forma a enriquecer o nosso estudo, eu tenho aqui algumas questões. Qual é o caminho que Deus quer que sigamos para que tudo o que tocarmos prospere, assim como aconteceu com José? Qual é o caminho que Deus quer que sigamos para que tudo que tocarmos prospere, assim como aconteceu com José? Como podemos fazer para dizer não e fugir às tentações de Satanás? Estimados irmãos, saudações. Grato, estamos ao mesmo tempo por este maná, que é, ao meu ver, servir a Deus mesmo diante de qualquer injustiça ou qualquer tipo de injustiça e outra palavra é traições por via de pessoas até mais próximas de nós. E ainda assim entrarmos nesses campos com cabeça erguida e com o consciente desejando, ou com o nosso cérebro, com o nosso ser todo desejando servir ao Senhor, por mais que todas essas coisas estejam a acontecer, ou por mais que o nosso mundo esteja a desabar, por assim dizer, ainda assim escolhermos de trabalhar para Deus e servi-lo sem murmurar. Para completar assim esta aula, este meu entendimento, esta felicidade que é esta aula hoje, gostaria de tecer cá comigo algumas palavras. Queria primeiro pedir para que me ajude a completar esta pergunta. Quando eu anotando, depois surgiu uma outra coisa interessante e fui anotar também, então depois esse fio ficou interminado. Então, qual é o significado de a prudência é a ciência
já não pude anotar a última parte. De seguida, o que significa estar em constante arrependimento? Quais são... Desculpa. Como é que hoje podemos lidar com injustiças? Podemos lidar com injustiças e traições sem murmurar, ainda que elas surjam de pessoas íntimas de nós. Quais são as semelhanças existentes entre a história de José e a vida terrena de Cristo? O que é ser prisioneiro em Cristo e por via desta prisão, que é ser prisioneiro em Cristo e por via desta prisão, libertar almas das correntes do mal. Hoje, quais devem ser nossas ações no dia a dia por forma a estarmos na presença do Senhor? Porque diante das maiores tribulações devemos servir a Deus com diligência e alegria? Para fechar, queria saber o que é necessário hoje para nos tornarmos homens de fé igualada ao de Paulo e Silas, ou de uma fé igualada com a de Paulo e Silas. Amados irmãos, quero em primeiro lugar louvar a Deus pela vida desta igreja e pela vida de todos, de cada um em particular, pela forma como o Senhor tem estado a ajudar-nos, a conduzir cada um dos trabalhos em si desta Assembleia, e em particular pelo dia de hoje, que não faltou providência para tornar este nosso maná rico, uma verdadeira festa de codornizes, uma verdadeira festa de maná. Vou passar então a responder cada uma dessas 12 questões pela sua ordem de chegada. Todas as questões, primeiro devo dizer que são questões muito boas, próprias para esse estudo e que também vão tornar o nosso trabalho ainda mais interessante. A primeira destas é: qual desses 3 casos de ciúmes foi aceito por Deus? Nós vimos 3 casos de ciúmes entre irmãos, e ciúmes entre irmãos. Na verdade, vimos 4 casos de ciúmes entre irmãos, e esses casos de ciúme entre irmãos que resultou em violência. Temos o primeiro caso de Caim para Abel. Vimos o segundo caso de Esaú para Jacó. Vimos o terceiro caso de Raquel relativamente à sua irmã Lia e as concubinas, e a concubina de Lia neste caso. E vimos o quarto caso agora entre José e os seus irmãos. O que é que acontece é que
O ciúme representa a presença do diabo, porque o ciúme é uma inclinação para o mal do homem natural. Por essa razão é que quando pela primeira vez nós vimos, por resultado da manifestação do ciúme de Caim para com Abel, nós vimos qual foi a palavra que Deus dirige para Caim. Diz: Caim, levanta a cabeça, não te entristeças pelo fato de eu ter me agradado, ter aprovado e ter desaprovado o teu, porque tu ainda vais a tempo de corrigir e de eu também me agradar de ti. Então, se tu te arrependeres, levanta a tua cabeça, se tu te arrependeres, eu também posso me agradar de ti. Por quê? Porque se tu continuas cabisbaixo, o diabo está aí à tua porta e a reparar para ti, porque ele conhece a tua inclinação para o mal. O que é o ciúme? O ciúme é aquele sentimento que nós sentimos de ter ouvido um não, uma desaprovação, uma rejeição, uma inferioridade, mas quando nós cedemos aquele ciúme, ali então é já o diabo que se instala, que rouba os nossos pensamentos para semear dentro do nosso coração um sentimento mal para com o outro, do que resulta no ódio. Então, isso é a ação do diabo, do maligno. Isso não é a vontade de Deus, não é o sentimento, o pensamento de Deus. Isto não é divino. Uma coisa é a pessoa sentir-se rejeitada, uma outra coisa é a resposta que nós damos a essa rejeição. Se a pessoa escolhe dentro dessa rejeição, se a pessoa escolhe responder o mal pelo mal ou se escolhe responder o mal pelo bem. Então, em nenhum desses três casos é aceito por Deus. Mas em todos esses casos nós vemos Deus já permitir que isso aconteça. Para quê? Para o homem se arrepender. Por isso é que em vários casos mais à frente, em algum momento nós até, sem querer antecipar, que é a pergunta número 6, quando dizemos o que significa estar em constante arrependimento. Por que nós devemos estar em constante arrependimento? Precisamente por causa da nossa natureza pecaminosa, que vem desde este momento que Deus repreenda Caim, dizer: cuida-te, vigia, não mantenha-te cabisbaixo, levanta a cabeça. Por quê? Porque o diabo está aí à tua porta, está-te a vigiar, ele conhece a tua inclinação para o mal. Então, em nenhum desses casos foi aceito por Deus. O que é aceito a Deus é a nossa resposta ao ciúme, que é a nossa superação, e a resposta ao ciúme tem que ser o nosso perdão, o nosso arrependimento. Então, essa é que é a resposta que é aceita por Deus. No caso, há de ser a resposta que nós vimos a isso, que foi a resposta primeiramente de Jacó para com o seu irmão Esaú, em que ele, quando mudou de caráter, quando se converteu, ele voltou e pediu perdão, demonstrou esse arrependimento para com o seu irmão Esaú. Esaú, Deus aplacou a ira de Esaú. Vimos também o caso de José, em que ele, depois de ter sido empoderado pelo faraó, após ele ter interpretado o sonho de faraó, ter sido confiado o posto de governador de Egito, que era a segunda posição mais importante de todo o Egito, logo após ao próprio faraó, os irmãos de José foram realmente para ir pedir comida a José. Então José agora salva a vida de toda a sua família, materializando aquele sonho que ele tinha visto 20 anos antes. Então, qual foi a resposta de José diante de seus irmãos? Quando ele se revela para os seus irmãos que sou eu, José, seus irmãos ficaram com medo, conturbados, ficaram perturbados e com aquilo que poderia ser a resposta do irmão para com eles. Por quê? Porque eles tinham agido com dolo, tinham agido com maldade para com o seu irmão. E por aquela era a inclinação do coração dele, eles também pensavam que o irmão também poderia reagir de igual forma. É quando o irmão disse que vocês não têm nada a ver com isso.
Vocês foram usados dessa forma para que eu, afinal, hoje chegasse a esta posição para eu vos salvar a toda a família. Então, essa é a resposta que agrada a Deus. Número 2. No tempo passado, as pessoas respeitavam os sonhos e hoje já não. Onde está o problema? O problema está no pecado. O pecado afasta o homem de Deus. E o homem, quando fica afastado de Deus, ele desacredita, não dá relevância aos vários sinais que Deus manifesta, que Deus opera, porque ele, quando está no afastado de Deus, ele não tem sensibilidade para compreender os sinais mais pequenos que Deus manifesta quando quer falar com ele, quando quer transmitir uma mensagem, quando quer cuidar, quando quer advertir do perigo. Então, o problema é o pecado. O pecado afasta o homem de Deus, consequentemente, o homem perde a sensibilidade para poder compreender os vários sinais que Deus manda para a comunidade, por intermédio de sonhos, por intermédio de visões, por intermédio de pregações, por intermédio da leitura das Escrituras Sagradas, das várias diversas formas pelas quais, por intermédio de pessoas. A pessoa, quando está no pecado, ela perde essa sensibilidade, porque ela fica impura. E como ela é impura, e Deus é um espírito, e Deus é puro, consequentemente, não havendo, não há o quê? Luz e as trevas, não há o quê? Não há comunhão entre a luz e as trevas, não há coabito entre a luz e as trevas. Então, se a pessoa está em trevas, ela não vai conseguir se encaixar com a luz, porque Deus é luz, Deus é santidade, Deus é pureza interior. E também exige de nós também pureza interior para podermos encaixar e podermos compreender os sinais de Deus. Número 3. Qual é o caminho que Deus quer que sigamos para que tudo que tocarmos prospere, tal como aconteceu com José? A palavra de Deus no livro de Deuteronômio, capítulo 30, versículos 8 e 9, diz que a obediência à palavra de Deus é o único caminho que conduz a que Deus possa nos prosperar em tudo. Por quê? Porque isso é tão somente o cumprimento da aliança que Deus fez com o homem, a aliança é essa que foi testemunhada pelos céus e pela terra. A aliança que Deus fez com o homem, testemunhada pelos céus e pela terra, é que Deus disse que eu serei para ti um Deus. E sendo um Deus, serei um pai, um provedor, um protetor, dar-te-ei tudo, que é o que? Tudo que é vida eterna, que é o que? Salvação. E o que eu exijo de ti é que sejas para mim um filho, um dependente, submisso e obediente à minha palavra. Então, esta é que é a aliança que Deus fez com o homem. Esta é que é a aliança que Deus cumpre em Cristo. Esta é que é a aliança que é permanente até hoje. A palavra de Deus não muda, meus irmãos. A palavra de Deus é a mesma. Ontem, hoje, será a mesma amanhã. Então, o caminho que nós devemos seguir para que tudo, quando tocamos, prospere, é a obediência. Quando nós somos obedientes, nós aprendemos o quê? Aprendemos a ter paciência, esperança, experiência. E quando nós isso temos, que são desígnios da fé, então nós não vamos nos sentir ansiosos em momento algum. Não vamos nos sentir desesperados diante de circunstâncias, de ocasiões passageiras. Nós não vamos, antes pelo contrário, vamos nos sentir cada vez mais firmes. Isto é, a pessoa vai perceber e vai se conhecer, vai conhecer cada vez mais a Deus, cada vez mais que a pessoa enfrenta tentações, provações, perseguições, e a pessoa vai subsistindo, vai se fortalecendo. Mais a pessoa confia e mais a pessoa depende de Deus. Então, este é que é o caminho que nós devemos seguir. Número 4. Como é que podemos fazer para dizer não e fugir às tentações de Satanás? Para nós dizermos não, primeiro, temos que andar no caminho do Senhor. Quando nós andamos no caminho do Senhor, evitamos andar no caminho de Satanás. O caminho de Deus é caminho da luz. Quando nós andamos no caminho da luz, é uma forma de dizermos não. Por quê?
Porque no caminho da luz, as tentações e as provações são menores. Ora, mas também, não obstante a isso, nós estamos sujeitos, não estaremos sujeitos a tentações, mas estaremos sujeitos a perseguições, estaremos sujeitos a sofrimentos, a tribulações. Então, a nossa resposta, o nosso não, ou a capacidade de dizer não em face a provações, a perseguições, a sofrimentos, é precisamente fazermos-nos cheios da palavra de Deus e do seu Espírito. Quando nós estamos cheios do Espírito Santo, estamos cheios da palavra de Deus, em face a esse tipo de guerras, nós iremos usar a palavra de Deus como uma espada para determinar, para profetizar e vivermos em função da promessa que é a própria palavra. Então iremos nos apegar à palavra de Deus. Iremos andar como homens ingênuos. E um homem ingênuo é um homem que agrada a Deus, porque um homem ingênuo é um homem que tem uma fé que agrada a Deus, é um homem que tem aquela fé de uma criança, é um homem como uma criança que eles constantemente diziam, sejam como essas crianças. Então, é isto que nós podemos fazer para dizer não e fugir às tentações. Número 5. Qual é o significado da afirmação? A prudência é a ciência dos sábios. Esta é uma apostilha a Provérbios capítulo 9, versículos 10 e 11, que diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e a prudência é a ciência dos sábios. O que acontece é que o sábio, ele busca andar nos caminhos do Senhor. E andar nos caminhos do Senhor é ser prudente. O que é ser prudente? Ser prudente é evitar coisas más, evitar o perigo, evitar os acidentes, evitar o pecado, evitar a morte. Então, tudo isso é a prudência. Então, o santo, que é quem anda na luz, que anda no caminho do Senhor, é uma pessoa prudente. Então, essa é a ciência dos santos. Esta é a ciência dos sábios. Por quê? Porque eles são tementes ao Senhor, que daí adquirem esta sabedoria. E a sabedoria é precisamente isso. A sabedoria é a capacidade de saber discernir entre o bem e o mal, o certo, o errado, e saber sempre optar para poder seguir sempre o caminho do Senhor. Número 6. O que significa estar em constante arrependimento? Como nós tínhamos dito lá atrás, estar em constante arrependimento significa confessar a Cristo. Nós confessamos a Cristo pelos nossos pensamentos, pelos nossos atos, pelas nossas omissões. Então, quando nós confessamos a Cristo, estamos a dizer que Cristo é Senhor e Salvador e que o sangue de Cristo nos purificou e nos libertou. O que isso significa? Significa que nós aceitamos que nós fomos pecadores e aceitamos que se nós estivermos desprovidos da sua presença, poderemos naturalmente voltar àquela natureza anterior. Então, isto exige o quê? Uma renúncia contínua. E essa renúncia contínua é que é um arrependimento constante. É um arrependimento constante. Tal como o apóstolo Tiago diz, ele diz que, diferentemente do apóstolo Paulo, que defende que a nossa justificação é pela fé, o apóstolo Tiago diz que a nossa justificação é por uma santidade contínua, significa que é uma renúncia contínua, todos os dias, todo momento, até o último momento, até o último instante. Número 7. Como é que podemos lidar com injustiças e traições sem murmurar, ainda que elas surjam de pessoas íntimas de nós? A resposta é, nós dizemos, do arrependimento. E se nós estamos em um constante arrependimento, significa que nós reconhecemos que nós somos falhos. Então, se nós reconhecemos que nós somos falhos, também devemos reconhecer que as outras pessoas também falham, erram, pecam, são injustas, oprimem, agridem. Então, a nossa resposta para isso é perdoar, para também sermos perdoados. Tal como quando nós andamos em contínuo, em constante arrependimento, é reconhecer que nós precisamos do perdão de Cristo. Cristo já nos perdoou,
mas devemos continuar continuamente a anunciar, a confessar essa nossa necessidade, dependência para com Cristo. Então, se esta se exerce de nós para com Ele, da mesma forma, devemos também agir para com os demais. Número 8. Quais são as semelhanças existentes entre a história de José e a vida terrena de Cristo? Vamos apresentar 3 semelhanças, porque há muitas semelhanças entre os dois. A primeira dessas semelhanças é que José é filho de Jacó. Jacó é aquele que Deus chamou-lhe de Israel. Israel, que significa povo de Deus. Consequentemente, Jacó sendo, ou melhor, José sendo aquele filho que Jacó mais amava e sendo descendente de Israel, significa que se Jacó foi pai de uma nação, então Cristo, como homem, é filho com F maiúsculo do homem. É filho unigênito de Deus. Segundo aspecto da semelhança entre ambos é que José foi odiado pelos irmãos. E este ato também nós vemos da rejeição dos judeus para com Cristo, que não aceitaram que Cristo, ou melhor, que Jesus era o Cristo, que Jesus era o Messias, tão esperado e aguardado, que fora sucessivas vezes anunciados pelos profetas. E Cristo também, sendo judeu, são os próprios judeus que também, na altura, não aceitaram que Jesus era Messias. O terceiro aspecto da semelhança entre José e Cristo é que ambos foram vendidos como escravos. José pelo preço de 20 moedas de prata, Cristo pelo preço de 30 moedas de prata. Quarta semelhança é que ambos foram traídos. José pelos seus irmãos, Cristo também por um dos seus irmãos, um dos seus discípulos, um dos 12 com que andava com ele. Então, mais do que essa, há mais outras, mas podemos ficar por aqui. E ambos, também uma quinta que é muito importante também, naquilo que é a soteriologia, o plano da salvação da humanidade, é que ambos foram salvadores. José salvou a sua família. Por isso José foi enviado para o Egito e depois veio a salvar a sua família e introduziu a sua família também na terra do Egito, terra prometida. Por quê? Porque Deus já tinha anunciado a Abraão antes e salvou a sua família numa época de fome. Então Cristo também é a terra prometida. E Cristo também é aquele que nos introduziu a Nova Jerusalém, porque nós antes éramos gentios e nós estávamos no plano de salvação da humanidade. Estávamos condenados à morte. E mais outras semelhanças, mas podemos ficar por aqui. Número 9. O que é ser prisioneiro em Cristo? E por via dessa prisão, libertar almas das correntes do mal. Então, ser prisioneiro em Cristo é precisamente renunciar à velha criatura. Renunciar à velha criatura e morrer para a carne é deixar de ser escravo do mundo. O que é ser escravo do mundo? É ser uma pessoa que vive para a busca contínua de satisfação de seus prazeres da carne e passar então a ser escravo de Cristo, que é renunciando à carne, renunciando aos prazeres da carne, passar a viver para o Espírito. E através do Espírito passar a buscar satisfazer as necessidades desse Espírito. Quais são as necessidades desse Espírito? É a santificação, a purificação, a oração, a meditação, as escrituras sagradas, o jejum. Então, quando a pessoa passa a priorizar a sua vida, rejeitando o mundo e entregando a sua vida a Cristo,
então a pessoa passa a ser servo de Cristo, porque aqui se vê que a pessoa confessa que Cristo lhe comprou pelo preço do seu precioso sangue. Quando a pessoa é escrava do mundo, a pessoa vende a sua alma pelo preço do ouro, pelo preço do prata. Então Cristo não nos pagou pelo prata, pelo ouro. Cristo nos pagou por algo que vale muito mais do que o ouro e a prata, que é o seu sangue. Então, quem é prisioneiro em Cristo é aquela pessoa que vive para agradar a Cristo e passa a ser um servo, um prisioneiro em Cristo. É por intermédio disso, é por inerência disso, que então a pessoa faz da sua vida, que não é sua agora, porque é prisioneiro em Cristo, significa que doa a sua vida para Cristo. Então, é resultado disso, a pessoa passa a fazer da sua vida um estábulo para alcançar as outras pessoas, como levando, confessando, testemunhando essas obras que Deus opera em si, no dia a dia, confessando, anunciando essa libertação, essa salvação que atua em si para as outras pessoas. Então, isso é que é ser prisioneiro e, por via disto, é que é libertar as almas das correntes do mal. Número 10. Hoje, quais devem ser nossas ações no dia a dia por forma a estarmos na presença do Senhor? Então, para nós estarmos na presença do Senhor, devemos praticar a justiça, a misericórdia e a fé. Poderíamos dizer muito mais do que isso. Isto é não somente buscarmos praticar uma fé legalista. O que é praticar uma fé legalista? É estarmos apegados à lei. Por quê? Porque quando nós estamos apegados à lei, nós vamos conhecer a superficialidade da palavra de Deus, que é o quê? Que é a letra, a parte física da letra. Mas mais do que a parte física da letra, nós devemos procurar praticar, através do arrependimento de coração e uma conversão do coração, devemos praticar a palavra, que é o quê? Que é precisamente justiça, misericórdia e a fé. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Para quê? Para que nós possamos viver a palavra de Deus. Quando nós vivemos a palavra de Deus, então o nosso testemunho ele é carregado do Espírito e é carregado de uma nova vida. É essa nova vida em Espírito que passam a ser então as nossas ações no dia a dia. Número 11. Por que diante das maiores tribulações devemos servir a Deus com diligência e alegria? Por dois motivos. Por quê? Em primeiro lugar, é que as tribulações são permitidas por Deus para tornar a nossa fé mais pura e preciosa. Então, primeiro é para a nossa própria conversão contínua. Nós falávamos antes do quê? É para o nosso constante arrependimento. As provações são necessárias para nós tornarmos a nossa carne sempre sujeita à palavra de Deus. É para nós sepultarmos continuamente a nossa carne. Então, este é o primeiro motivo. E o segundo motivo, que isso significa que é o nosso adestramento contínuo. O segundo motivo é então para nós fazermos da nossa resposta pela fé às tribulações do dia a dia uma oportunidade de podermos também confessar a Cristo e as outras pessoas que olham o testemunho e vivem a nossa fé também possam ser libertas e possam também conhecer a Deus por intermédio da forma como nós próprios vivemos a nossa fé. Então, para libertar a nós próprios, 2, para libertar os outros. Você nunca liberta os outros se não se libertar a si próprio. Então, é nos dois sentidos. 12 e a última. O que é necessário hoje para nos tornarmos homens de fé igual a de Paulo e de Silas? Uau! Esses dois homens, eles tinham uma particularidade. A palavra de Deus diz que Paulo era um homem cheio do Espírito Santo. Essa era uma das características que Paulo tinha e que o diferenciava dos demais. Quer dizer, os apóstolos eram pessoas que priorizavam a busca pelo Espírito Santo. 2, eram homens que dedicavam a sua vida à busca de conhecer a palavra de Deus. Eles faziam-se cheios do Espírito Santo por via do
conhecer e praticar a verdade. Como? Meditando as Escrituras Sagradas. Então, eles meditavam as Escrituras Sagradas para se fazerem cheios do Espírito Santo, de forma que eles fossem anunciar a palavra de Deus. Isto é, eles quando fossem anunciar a palavra de Deus, antes faziam-se cheios do Espírito Santo. Para quê? Para eles terem essa fé intrépida e terem esse poder de anunciar a palavra de Deus, anunciar a palavra de Deus com um espírito revigorado, anunciar a palavra de Deus com uma fé intrépida, anunciar a palavra de Deus para que a palavra de Deus ela transmita uma vida àqueles que recebem. Então, dessa forma, eles conseguiam operar aqueles milagres que Cristo operava naquela altura. Eles curavam paralíticos, curavam leprosos, até ressuscitaram mortos. Então, eles operavam milagres. Os mesmos milagres que Cristo operou, eles também operavam. Porque eles priorizavam 3 coisas. Primeiro é que eles sabiam que o segredo para poder operar esses mesmos milagres, conforme diz a palavra de Deus, número 1 é anunciar ou agir em nome de Cristo. Número 2 é guiar-se pelo poder do Espírito Santo. E número 3 é usar a palavra de Deus. Então, a combinação desses 3 é o que permite com que você opere os mesmos milagres ou até superiores àqueles que Cristo opera. Por quê? Porque você está a agir pelo poder de Cristo. Cristo está em ti. Não é porque você é mais poderoso que Cristo. Não. Porque estamos a dizer que é preciso o quê? Agir pelo nome de Cristo. Fazer-se cheio do Espírito Santo, que é a premissa, que é o próprio Cristo que se doou a nós, para aqueles que também doaram a Ele reciprocamente. Perdão. Número 3 é fazer o uso da palavra de Deus. E o uso da palavra de Deus é o próprio Cristo, que Ele é a palavra. Então, você não vai operar os mesmos milagres iguais ou superiores se você estiver fora da órbita, da atuação do Espírito Santo. Então, o Espírito há de ser o epicentro. Por essa razão é que estes homens eram homens que tinham esta qualidade, este nível de fé, e que fez com que eles fossem reconhecidos como verdadeiros apóstolos do Senhor. Mas ainda assim, eles também, dependia de como é que eles, a quem é que eles se dirigiam. Quando era para eles terem que redigir cartas de forma a se oporem a heresias, a falsos profetas, eles, para poderem mostrar credibilidade às suas palavras, eles se apresentavam como apóstolos de Cristo. Mas também, mesmo assim, eles não perdiam tão pouco a sua humildade. Antes de contrário, eles se humilhavam e diziam que somos servos de Cristo. Isto é, mesmo eles tendo credenciais, sempre que fosse necessário, eles deixavam cair qualquer credencial. Eles colocavam o nome de Cristo acima deles próprios. Então, estes é que são os segredos para nós podermos prosperar neste Evangelho, para a honra, para a glória e para o louvor de nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Tendo chegado a esta parte, queremos agradecer a vossa presença, pontualidade e interesse. Deixem ficar os vossos comentários. Não esqueçam de subscrever as nossas páginas e também de fazerem like. Encontrem esta aula nos nossos arquivos digitais, nossas páginas de Facebook, de Instagram e do YouTube. Antônio Sende LDA, nosso aplicativo para plataformas Android LOApp e nosso webpage www.academiaservo.com. Espero que gostem, um abraço de luz e até breve.